Outubro é o mês da conscientização sobre o diagnóstico precoce de câncer de mama. O Ministério da Saúde lançou neste mês uma campanha sobre o assunto e a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama lançou o movimento nacional Outubro Rosa. Por que ainda existem tantos casos de câncer de mama descobertos em estágio avançado? O diagnóstico do câncer de mama ele é inerente à realização da mamografia, tá certo? Isso é o diagnóstico ideal, que a mamografia faz diagnóstico de tumores pequenos. Quando esses tumores são mais avançados, eles passam a ser palpáveis. Ainda existe uma educação no Brasil que diz que o diagnóstico de câncer de mama se faz por palpação, ou seja, autoexame. E o autoexame hoje ele não faz mais o diagnóstico de tumores de estadio inicial, ou seja, tumores de até 2 centímetros. Então, o tumor que é diagnosticado por palpação, via de regra, ele é um diagnóstico mais avançado. Por isso, as pacientes têm vindo ainda com tumores maiores. Hoje em dia, o câncer de mama atinge mulheres mais jovens mesmo, por conta de hábitos de vida, até mesmo alimentação. Como que o senhor vê isso? Apesar de alguns estudos demonstrarem que pacientes mais jovens possam ter mais câncer de mama hoje do que antigamente, isso ainda não está completamente comprovado. O que acontece é que com as informações referentes ao diagnóstico de câncer de mama mais acessíveis, as pacientes têm procurado mais o diagnóstico e, via de regra, tem sido feito esse diagnóstico de pacientes mais jovens. Mas falar que hoje pacientes mais jovens têm mais câncer de mama por uso de pílula ou uso de hormônio ou hábito de vida, não, isso não é real. Eu acho que hoje existe uma tendência das pacientes mais jovens entenderem a necessidade da mamografia, mas ainda é muito pouco referente a países de primeiro mundo. Então, os países hoje, Estados Unidos, por exemplo, as pacientes aprendem isso, as mulheres aprendem isso no colégio. No Brasil ainda existe parece que a curva está começando a levar para cima, as pacientes estão começando a aprender mais cedo, mas ainda é muito pouco. E a gente sempre ouve que o cigarro, a má alimentação são causas para diversos tipos de câncer, mas tem alguma causa que é específica do câncer de mama? O cigarro faz mal para um monte de coisa, tá certo? E, obviamente, ele não deve fazer parte dos hábitos de vida, mas para a mama ele não tem efeito. Os hábitos de vida que mais ficam junto ao câncer de mama, que aumentam a incidência de câncer de mama, é a má alimentação. Então, pacientes obesas, elas têm maior chance de vir a ter câncer de mama. E em relação aos mitos, quais são os mitos mais frequentes que o senhor tem que esclarecer aqui no seu consultório? Câncer de mama não dói. Câncer de mama não deve ser diagnosticado por palpação. O autoexame ele é política de país pobre, que não consegue oferecer mamografia a todas as mulheres. Pacientes que têm parentes que têm câncer de mama não têm grande chance de ter outro câncer de mama. Quais são as pacientes que devem realmente se preocupar? São as pacientes que têm mãe ou irmã ou vó, mas a avó é menos, tá certo? Então essas pacientes devem procurar um mastologista. Se você teve uma prima, se você teve uma tia, se você teve qualquer parente mais longe, isso não aumenta o seu risco, tá certo? A secreção que sai da mama não é nenhuma preocupação, isso é fisiológico, vai acontecer em algum momento da sua vida. Como que a mulher chega facilmente a esse exame? Existe uma lei do SUS, uma lei federal, que toda mulher no Brasil acima de 40 anos tem direito a realizar mamografia uma vez por ano. Esse pedido deve ser de qualquer médico, tá certo? Então não precisa ser de um mastologista nem de um ginecologista. Se a paciente hoje ela quer fazer uma mamografia de rastreamento, ou seja, ela não sente nada na mama, mas ela quer eventualmente fazer exame de prevenção, ela pode procurar qualquer médico e realizar a mamografia uma vez por ano. Se ela sente alguma coisa na mama, ela procura o médico fora desse período. Então, se uma paciente mais jovem ou uma paciente que já fez mamografia nesse ano sente um nódulo na mama, por exemplo, ela pode procurar qualquer médico e realizar outra mamografia.